Boa noite, irmão. Seja bem-vindo ao nosso culto, reunião de oração, hoje, domingo, dia 14 de maio. E eu convido você a passar os próximos minutos meditando na palavra de Deus, como temos feito todas as quintas-feiras. Após a mensagem, nós temos um tempo em oração. Você aí na sua casa, com seus familiares, ou se estiver sozinho, também ore pelas necessidades, como somos exortados na palavra de Deus, orar um pelos outros, orar pelas necessidades dos nossos irmãos, interceder também pelos nossos dirigentes. É o papel de todo crente. Mas antes de nós meditarmos no texto da palavra de Deus, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em reunir em Teu nome. Pedimos as Tuas bênçãos sobre Tua palavra. Ó Pai, que ela seja o nosso guia em dias de tantas confusões, tantas teorias, tantos pensamentos. Que nós sejamos sempre norteados por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 5,4, basicamente essa bem-aventurança, o versículo todo, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Existe diferença muito grande, uma diferença notória entre os que são do reino do Senhor Jesus Cristo e as pessoas desse mundo. As pessoas do mundo, a ideia de chorar é ridícula. Geralmente associa o choro ao fracasso. As crianças crescem ouvindo os mais velhos dizendo que homem não chora, por exemplo. As pessoas do mundo procuram evitar a todo custo o choro. A filosofia desse mundo ensina que devemos esquecer as dificuldades. Devemos evitar ao máximo as dificuldades, fazer de tudo que estiver ao alcance para não ter que enfrentar dificuldades. Alegam que a vida já é bastante difícil para que fiquemos à procura de tribulações. A ideia é: seja feliz o quanto possível. E o choro não faz parte dessas pessoas. Evitar o choro é algo que as pessoas procuram a todo custo. E para evitar o choro, o infortúnio, as pessoas fazem qualquer coisa. Elas buscam pelos prazeres, pelo dinheiro, gastam energia na tentativa de entreter-se, e esses são os seus alvos. Ou seja, ela busca no mundo coisas que possam ajudá-la a esquecer o sofrimento. E essa ideia de buscar o prazer, buscar o entretenimento, buscar satisfação pessoal a todo custo a fim de evitar o choro, ela vai na contramão à ideia da palavra de Deus. Ou a palavra de Deus vai na contramão desta ideia. A Bíblia diz: felizes são os que choram. Felizes são os que choram. É interessante que, embora o mundo evita o choro a todo custo, o crente, ao contrário, ele é confortado pela palavra de Deus quando essa palavra o consola com esse versículo. Felizes os que choram. Notemos que o Senhor não está dizendo que aqueles que choram pelos motivos plausíveis, como a morte do ente querido, é que são felizes e eles serão consolados. De fato, é verdade, o crente, qualquer pessoa que sepulta um ente querido, especialmente o crente, a pessoa que tem a convicção, a certeza da salvação, a certeza que irá encontrar com o seu ente querido na eternidade. Essas pessoas, na hora do sepultamento, choram, mas são consolados pelo Espírito Santo, que o faz lembrar das promessas eternas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Apesar do choro, vem o consolo com essa preciosa promessa de que um dia estaremos reunidos para sempre com o Senhor Jesus e com aquelas pessoas que partiram, ou a pessoa que está
sendo sepultada. Mas essa bem-aventurança, ela vai além do choro provocado pelas arguras desta vida. Trata-se de questões espirituais. A descrição do crente que chora, infelizmente, tem se perdido nos dias de hoje. Inclusive entre os cristãos. Talvez porque nós temos visto e temos percebido uma falsa piedade entre aqueles que choram. Por exemplo, muitas pessoas podem chorar quando estão cantando um hino. Se emocionam com esse hino, lembram de alguma coisa. Ela está passando por um momento difícil, aquele hino lhe traz alguma promessa preciosa e ela então chora. Mas você já percebeu aqueles cantores que, quando estão cantando num palco, elas sempre choram na mesma música, na mesma frase, no mesmo tempo de espaço? Faz parte da apresentação aquele choro. Eu não estou dizendo que a pessoa que chora no hino não está sendo sincera, mas muito me estranha ver pessoas chorando sempre na mesma estrofe daquele hino quando está se apresentando para uma plateia. Não são falsos piedosos que choram. Mas certa vez eu ouvi de um amigo que encontrou a mensagem de um pregador em cima de uma mesa de um templo. Eu acho que o pregador esqueceu essa mensagem ali. E quando estava lendo a mensagem do pregador, no meio da mensagem estava destacado em letras vermelhas: agora você deve chorar. Ou seja, o pregador, ele lembrava, né, ele na mensagem dele, nas anotações, ele era lembrado que naquele momento ele devia chorar. Não era um choro sincero, não era um choro verdadeiro. Eu já vi irmãos chorarem na pregação. Eu já chorei em pregações. Não, muitas delas, foram poucas as vezes, mas eu já cheguei a chorar no meio de uma pregação. Isso não é falsa piedade, mas muito me incomoda aqueles que programam o choro no momento certo. E então não é esse tipo de choro que nós estamos falando. Como eu já disse, e as mensagens da bem-aventurança, as mensagens anteriores, as bem-aventuranças não são uma produção humana, mas uma manifestação do Espírito Santo na vida de todo o crente. Não é algo forjado pelo próprio ser humano. O Espírito Santo é que nos capacita a exercer as bem-aventuranças. Não é uma piedade natural. Não é algo proveniente do exterior. Não. É algo que vem do íntimo. É espiritual. Vem do âmago do seu ser. Outra possibilidade, para não termos muitos crentes que choram hoje, é devido que aquilo que eu disse no início, ou seja, a filosofia do mundo despreza o choro. E na tentativa de ser simpático ao incrédulo, nós preferimos levar uma mensagem do Evangelho onde mostra coisas positivas, vivacidade, ao invés de mostrar que o choro pela condição humana deve ser realmente notado nela. Ou seja, quando você anuncia o Evangelho, muitas vezes nós queremos atrair as pessoas com coisas simpáticas e não levar a pessoa ao arrependimento, e que por muitas vezes levaria ela ao choro. Então, nós não temos visto mais esse tipo de situação. Pessoas chorando pela sua condição espiritual. Porque muitas vezes, como crentes, e aí é uma falha nossa, nós levamos um evangelho tão agradável que a pessoa não se sente penalizada pela vida que ela tem. Então ela não tem necessidade de se arrepender dos seus pecados. Eu acho que foi Spurgeon que, certa vez, ele disse algo assim: se você quer ganhar almas para Cristo, sinta uma solene inquietação
quanto a elas. Não será possível fazê-las sentir a inquietação se você mesmo não a sente. Creia no perigo em que as pessoas se encontram. Creia na incapacidade delas. Creia que somente Cristo pode salvá-las e fale com elas como se você quisesse realmente tratar sobre isso. Se você pode ficar tranquilo diante do fato de que elas não estão salvas, elas também ficarão tranquilas. Mas se você estiver cheio de agonia por essas almas e não puder tolerar que elas pequem, elas também ficarão inquietas. Eu disse que eu acho que foi Spurgeon, porque eu tenho aqui na minha Bíblia um marca-texto que eu, certa vez, confeccionei com essa frase. Mas eu creio que foi Spurgeon que disse isso. O que Spurgeon está dizendo é o seguinte: quando você fala do Evangelho, você deve realmente sentir o peso do pecado da pessoa de tal forma que você chore por ela. Porque se você levar o Evangelho uma pessoa de uma maneira tranquila, aonde a situação espiritual dela pouco te importa, pouco importará para ela também a situação em que ela se encontra. O quanto estamos chorando pelas almas que seguem diariamente para a perdição eterna? O quanto nosso coração chora? E aqui o choro não é só o choro externo, né? Mas o quanto nosso coração chora quando vemos pessoas partindo para a eternidade. Nós estamos tão insensíveis com relação à morte que quando ouvimos nesses dias de pandemia, o Brasil passou 10 mil casos. Nossa, tudo isso. Quantas pessoas morreram ano passado nessa época? É lógico, nós estamos fazendo uma comparação do número de mortes, talvez aí existir uma certa dramaticidade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo as pessoas do ano passado que morreram nessa mesma época do ano, parece que nós não nos importamos com a vida delas. São destinos de almas que partiram, muitas delas sem Cristo, e que nós não nos incomodamos, nós não nos incomodamos com elas. Simplesmente, para nós, é mais um número que foi. Parece que nossos dias, as pregações, escondem o horror do pecado. Pelo contrário, às vezes, se fala do pecado com um certo glamour. Você já deve ter ouvido testemunho de alguém que contava a sua vida pregressa com um refinado detalhe. O que ela fazia quando ela era do mundo. Por onde ela andava quando ela era do mundo. O pecado parecia atraente. Não há choro, não há arrependimento, não há lamento pelo pecado. Não há mais aquela profunda convicção de pecado como se via antigamente. E por isso as pessoas não choram mais pela condição espiritual. Quando a convicção do pecado antecede a conversão, o real senso do pecado que se manifesta antes que haja alegria de salvação é a tristeza, é o choro. Essa é a essência do Evangelho. Nos leva ao sentimento de tristeza da nossa condição. Mas as pessoas não têm compreendido que precisam ser convertidas do pecado antes de experimentarem a salvação, antes de experimentarem a alegria da salvação. Aqueles que tiveram a verdadeira alegria do Evangelho são aquelas que choraram pelos pecados. E ainda choram hoje quando pecam. Ainda choram por conta de atitudes que tanto entristecem o Espírito Santo de Deus. Novamente, nem sempre será um choro visto exteriormente, mas o coração chora. Nosso espírito entristece quando nós cometemos pecado. Mas o que o Senhor Jesus queria dizer quando ele asseverou: bem-aventurados que choram? Eu aqui coloquei algumas situações onde o choro pode surgir na vida de uma pessoa. Nós descobrimos a resposta
no próprio ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, nos seus mais ou menos 3 anos de ministério entre os homens, nós vemos o nosso Senhor Jesus, ele não ria da condição humana. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele chorava de tal condição. Lá em Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44, Lucas 19, versículo 41 a 44. A palavra de Deus diz: quando ia chegando, o Senhor Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos cercarão de trincheiras, e por todos os lados se apertarão o cerco. Te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhece a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou por Lázaro, seu amigo. E ali em frente ao sepulcro, nós lemos a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. Aliás, é o tema da mensagem domingo à noite. João capítulo 11. Mas quando ali nós lemos em João capítulo 11, Jesus chorando, alguns asseveram que Jesus chorou porque amava Lázaro. E de fato, o versículo 36, depois que Jesus chorou, diz que disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas por que Jesus choraria por Lázaro, sabendo que em seguida iria ressuscitá-lo? O choro de Jesus aqui, em frente ao sepulcro de Lázaro, como alguns comentaristas tratam, não foi porque Lázaro estava morto, porque o Senhor Jesus iria ressuscitá-lo em seguida. Mas o choro aqui foi pela condição espiritual do povo. Jesus amava Lázaro de fato, mas ele também amava com amor profundo e eterno aquelas pessoas que estavam ao seu redor. E alguns que colaboram com essa ideia é o Dr. Martin Lloyd Jones, nesse livro que nós estamos seguindo, das Bem-aventuranças, e o William MacDonald. Os dois basicamente falam a mesma coisa, que o choro de Jesus ali em frente ao túmulo de Lázaro é por causa da condição espiritual daquelas pessoas, e não necessariamente porque Lázaro estava morto, porque Jesus iria ressuscitá-lo em seguida. Em todo caso, Jesus chorava pela condição do ser humano. A empatia do nosso Senhor Jesus para com o homem perdido levou ele a sofrer e chorar por eles. O autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, Hebreus 5, versículo 7, diz assim, Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O pastor Hernandes Dias Lopes, muitos de vocês sabem quem é, sobre esse versículo, ele comenta assim: Jesus não apenas suou sangue, mas também orou com forte clamor e lágrimas. Jesus demonstrou um grande peso pela culpa humana. Isso nos ensina como deveríamos olhar para a situação das pessoas. Mas vamos ser sinceros, nós nem sempre choramos pela condição espiritual dos nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. O bem-aventurado é aquele que chora pelo pecado alheio. Ele se preocupa com a condição espiritual da sociedade e do mundo. Lamenta por causa de todas as coisas que têm acontecido com a humanidade, especialmente quando vê o mundo caminhando a passos largos para a perdição eterna. Nós devemos chorar por tal situação. E foi por essa razão que o nosso Senhor Jesus chorou.
E devemos ter o mesmo sentimento ante a sociedade cada vez mais distante do temor do Senhor. Mais ainda, quando vemos que a cultura mundana tem entrado na igreja, no seio da igreja, e nada se faz para detê-la, quando alguém tenta fazer algo e é logo rotulado como legalista, quando tenta deter essa cultura do mundo que está entrando na igreja, quando alguém tenta deter, denunciando, ela é chamada de legalista, falso puritano e coisas desse tipo. São poucos aqueles que choram pela condição espiritual da igreja nos dias de hoje. E venhamos e convenhamos, temos visto cada calamidade, cada espetáculo horroroso de igrejas que querem promover o falso evangelho, um evangelho que agrada a carne e não entristece o seu espírito. Não choramos mais quando vemos um líder comercializando o evangelho, como falamos na mensagem anterior, de um líder vendendo feijão a R$1.000. Não é o quilo. É um feijãozinho, só um grãozinho de feijão. E nós não choramos com isso. Nós até fazemos piada, brincamos com a situação. Sabemos que ele não passa de um cego guiando outros cegos. Não choramos mais quando jovens expoentes que estão aí aparecendo, principalmente por meio da internet, ensinam aos seus seguidores que somos pequenos deuses e que não devemos sentir inferior a Deus. E estamos num pé de igualdade com Deus, por isso podemos tratar Deus como tratamos os nossos amigos. Nós não choramos mais com esse tipo de heresia. Não choramos mais quando um crente influente da sua igreja, quer seja um presbítero, um pastor, um diácono, missionário ou um irmão comum, sem nenhum título de função no trabalho da igreja, apenas um irmão que está lá sempre na igreja, mas que sempre se portou com dignidade, com fidelidade, e foi pego num pecado escabroso. Nós não choramos mais. Pelo contrário, nós rimos. E ainda comentamos, está vendo? Eu bem que desconfiava. Por trás daquele ar de santo, tinha um pecador. Nós não choramos mais quando um irmão cai em pecado. Eu me lembro de um livro que eu li vários anos atrás. O livro tem como título Além do Perdão. E o livro trata da experiência de uma igreja nos Estados Unidos, onde um membro denunciou um dos pastores auxiliares daquela igreja que estava em evidente adultério. E quando o pastor e mais 2 irmãos da equipe pastoral convocaram esse irmão para confrontar, e descobriram que não havia sido uma única vez, que não havia sido um ato de adultério uma vez com uma mulher, mas descobriram que aquele homem, durante 13 anos, em 3 igrejas por onde ele havia passado, havia cometido adultério com pelo menos 10 mulheres diferentes. E no livro Pastor, titular da igreja, ele diz que quando ouviu tudo aquilo, ele não apenas chorou, mas ele acrescentou: senti medo, compreendi que a possibilidade de cair no mesmo pecado paira em nosso íntimo todo o tempo. E mais tarde ele pôde dizer àquele pastor que foi restaurado, ele confessou o seu pecado, houve restauração da sua vida, especialmente a sua vida com a sua esposa, sua vida espiritual. Então, mais tarde, aquele pastor pôde dizer para o irmão que foi restaurado: se não fosse pela graça de Deus, talvez eu também estivesse na mesma situação. Mas parece que nós
somos imunes a essa situação. Rimos, apontamos o dedo para alguém que cai, principalmente se ele é um líder espiritual, mas não tememos cair no mesmo pecado. Não choramos, não lamentamos o prejuízo do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo quando isso acontece e é especialmente divulgado em toda a mídia. Como eu disse, nem sempre o nosso choro será visível, mas um choro espiritual é necessário. Um choro resultado do fato de sermos alguém humilde de espírito. O resultado inevitável dos que contemplam Deus, a sua santidade, e em seguida olham para a sua própria condição e vê e entende que o Senhor Jesus espera de nós como filhos redimidos. Então um senso de tristeza invade nosso ser, levando-nos ao lamento. Quando olhamos para o amor de Deus para conosco, sua graça, sua misericórdia, sua santidade, e olhamos para aquilo que Ele espera de nós como crentes, e que nós não correspondemos, então eu creio que o nosso coração deveria chorar realmente por tal condição. Um homem que realmente se vê a si mesmo, tendo de ser examinado, ele é forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que ele pratica. Ao examinarmos e ver a nossa condição pecaminosa, nós iremos lamentar em pranto. Vamos fazer como Paulo pranteou em Romanos capítulo 7, versículo 18 a versículo 25. Romanos 7, versículo 18 ao versículo 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Da mesma maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo lamentava a sua condição. Eu gostaria tanto de fazer o bem, mas eu faço o mal. Miserável homem que sou. Deveria ser esse o nosso clamor também. Esse é o homem que chora. Esse é o crente, o tipo do crente que a igreja vê nos anos passados, quando a doutrina do pecado era pregada e resultava em pessoas convertidas chorando. Quando o pecado era pregado, a doutrina do pecado era pregado e se ressaltava o peso e a condenação daqueles que não confessam Cristo como Salvador. Quando os homens não eram meramente exortados a tomar alguma decisão, mas desafiados a confiar suas vidas em Jesus Cristo. Quando uma doutrina profunda do pecado e uma elevada doutrina da alegria cristã eram ensinadas, resultava em corações de pessoas que choravam. Em seguida, esse choro era substituído pelo consolo da palavra de Deus, trazendo alegria aos seus corações. A maneira de restaurar isso é lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, meditando nela, orando para que o Espírito Santo nos revele o nosso pecado. E então, para que Ele nos revele o Senhor Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Pois bem-aventurado são os que choram, porque serão consolados. Que Deus abençoe e possamos realmente chorar pela condição do homem natural, pelo destino deles, que é o inferno. Devemos chorar pelas nossas atitudes que desagradam nosso Deus.
confessar o nosso pecado e lamentar o nosso pecado, porque seremos consolados. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por Tua palavra. Senhor, pela exortação, que possamos chorar, lamentar pelos nossos pecados. Lamentar quando nós, ó Deus, desobedecemos a Tua palavra e queremos agir por conta própria. Ó Deus, perdoa-nos e ajuda-nos a viver debaixo da Tua graça. Abençoe, ó Pai, agora o tempo de oração. Que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio dos irmãos que estarão orando um pelos outros. Ó Pai, que possamos sentir a Tua presença e a comunhão, mesmo distante dos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesses dias tão difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos passar agora o tempo de oração, como temos feito todas as quintas-feiras, que você possa já ter deixado aí o seu pedido e possamos continuar orando pela situação atual do Brasil, da igreja que está em possibilidade de se reunir, e orar pelos enfermos, pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Deus abençoe e até a próxima mensagem, que será domingo na Escola Dominical. Amém.